Fala pessoal, Pandinha aqui, hoje trazendo mais uma aula para a nossa comunidade Máquina de Vendas para Negócios Locais. Lembrando que você que é nosso cliente recebe esse conteúdo em primeiríssima mão. E hoje eu vou falar de um assunto aqui que vai ajudar muito o dia a dia de vocês, que é entender qual que é a relação entre marketing e vendas. É entender que os dois mecanismos eles têm que funcionar juntos. E eu vou explicar para vocês isso aqui bem na prática, do jeitinho que a gente gosta de trabalhar, do jeito que aqui é legal dentro da origem. Vamos começar aqui, justamente aqui com o tema hoje chama funil de marketing. Então funil que começa dentro do marketing e vai até o vendas, vai até o teu vendedor, vai até o pós-venda em alguns casos aqui, que ajuda muito o seu negócio a performar. Quando você vê na internet o pessoal falando que você precisa ter processos dentro da sua jornada de vendas, tem muito a ver com o que eu vou ensinar para vocês aqui. Que lembrando que resultado é o que realmente importa quando a gente decide ali de investir em marketing, decide investir tempo, dinheiro dentro do teu negócio. O que acontece? Hoje, quando a gente vai falar de marketing, primeiro a gente tem que entender que existem 3 etapas quando está dentro do marketing, que é o tal topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Na prática, o que é a diferença entre essas etapas? E hoje no mercado eu vou mostrar muito o que eu vejo as empresas fazendo primeiro, para vocês se familiarizarem com a situação, e logo em seguida eu vou falar como que isso deveria se funcionar, deveria ser feito dentro das empresas. O que eu vejo muito hoje, em alguns casos, para quem faz, né? É justamente pegar só a etapa de meio para fundo de funil. O que é meio de funil e fundo de funil? É quando você chega e você apresenta apenas a solução que você vende, o serviço, o produto que você tem e já chama a pessoa para fazer uma venda. Isso aqui funciona, tá? Mas funciona numa escala bem menor de quando você faz todas as 3 etapas que eu vou explicar aqui hoje, que verdadeiramente isso aqui se transforma numa máquina de vendas, que é novas oportunidades todos os dias, com custo de aquisição, né, nessa nova oportunidade, nessa nova venda, sendo reduzido. Vamos começar então pelo topo do funil. Primeira etapa que a gente tem antes de falar de conteúdo é entender quais são os canais que você vai utilizar. O que são canais? Instagram, Facebook, TikTok, YouTuber, campanha Google, Google Meu Negócio, são onde os seus clientes estão e é onde você vai fazer sua primeira divulgação de topo de funil ou até mesmo o funil inteiro, justamente para que novas pessoas conheçam o seu negócio. Pegando aqui, por exemplo, vamos pegar um case de um pet shop. Topo de funil não é só promoção de ração, seu vermífugo, não. O topo de funil é você, no caso de negócios locais, cara, faz um criativo, faz um vídeo mostrando o seu estabelecimento, mostrando o serviço que você faz. Necessariamente você não vai vender nesse vídeo. Eu gosto muito para negócios locais é colocar aqui, estamos perto de você, aqui mesmo no bairro Buritis, que é os clientes que você vai atender na sua gigante maioria das vezes, é os clientes que estão perto de ti. Apresenta o seu negócio, mostra que você está ali, mostra de forma aberta quais são os serviços que você tem. Esse conteúdo ele não tem muito objetivo sozinho de converter clientes. Ele tem o objetivo de trabalhar o branding, trabalhar ali o posicionamento da tua marca, quanto estou perto de você e tenho soluções para um pet shop, ou eu sou um barbeiro. Mostra primeiro o que você faz de forma aberta. A pessoa só que vai conhecer você. Inclusive, isso aqui é um conteúdo que ele costuma dar muita visualização, muitas vezes engajamento, mas ele não gera muita venda. Por quê? Essa estrutura de topo, meio e fundo, ela tem que funcionar junto. Tem que ter todas as 3 etapas. Quem conhece, quem é cliente nosso, sabe muito bem que a gente não defende que você tem, principalmente para você que investe em tráfego pago, tá? Que você tem que produzir 40 conteúdos por semana. Geralmente, quando o negócio é menor, você não tem uma estrutura de ter alguém à frente do teu marketing, muitas vezes não tem tempo. Isso se torna quase impossível. Você tem que ter conteúdos campeões, conteúdos que cumprem esse funil, que eu te falo que vai vender muito. Isso é bem interessante. A gente já testou esse método aqui nos mais diversos tipos de negócio. Dentro da assessoria, nós rodamos exatamente esse formato e também já testamos em pet shop, já testamos em organizações sociais, em empresas de inteligência aeronáutica, em empresas na área de segurança e armamentos. São uns nichos bem diferentes, né? Mas esse formato aqui eu te falo que ele funciona. E quando a gente tem esse conteúdo de topo, a gente apresenta o nosso negócio, a pessoa sabe que ele existe, sabe que está perto. Beleza. O segundo, a gente vai para a etapa de meio. Meio de funil, aqui você traz problemas que o seu cliente tem. Por exemplo, se eu tenho ali uma questão de um pet shop, a gente está até fazendo essa semana,
criando aqui uma campanha justamente para rodar a parte de vermífugos. E o que a gente fez de conteúdo? Existem 2, 3 tipos de vermífugos de marcas diferentes, e o conteúdo basicamente é a proprietária do estabelecimento, ela começa falando que, cara, tu sabe identificar qual que é o melhor vermífugo para o seu pet? Isso é uma dúvida comum entre os clientes dela. E o que a gente faz? Ela primeiro entra com um gancho de autoridade, que é: meu nome é Gabriel, eu tenho aqui 10 anos que eu sou médico veterinário, e eu vou te explicar de forma simples nesse vídeo qual remédio, qual vermífugo eu vou comprar, você deve comprar para o seu pet. Quem é o cliente dela? Quem está precisando de vermífugo? É um conteúdo que ela se interessa. Quando a gente fala aqui o termo de conteúdo de valor, a gente está falando disso. Esses detalhes que só você que já trabalha com isso, tem experiência no seu serviço, no seu produto, sabe entregar, mas principalmente casando isso com a parte de você resolver um problema que o cliente tem. Então esse vídeo ele tem um caráter muito de educacional, de você pôr a sua autoridade, a pessoa te vê como uma pessoa que tem autoridade, sabe muito daquele assunto, e você trazer ali um conteúdo que é de um produto que você quer vender. Nesse vídeo, normalmente é muito comum, gente, a gente pegar conteúdo de topo para meio, meio para fundo. Eu vou falar disso já já. Mas aqui, o objetivo é se tornar uma autoridade, não é um vídeo para vender em si. É você se posicionar que quando a pessoa pensar em algum problema ou pensar em alguma dúvida relacionada ao pet, ela tem você, ela vai te procurar. Isso é conteúdo de meio de funil. E conteúdo de fundo de funil, aí sim é um conteúdo que você vai chamar a pessoa para uma oferta, vai chamar a pessoa para uma reunião, vai chamar a pessoa para já fazer uma compra, vai mandar para o seu WhatsApp, chamar na loja, aí depende da jornada de cada um. Mas é muito importante que você tenha no seu perfil conteúdo das 3 etapas. Por quê? Topo de funil, ele vai atrair, vai dar visibilidade. É um conteúdo estratégico que normalmente é reconhecimento de marca para a pessoa saber que tu existe. Olha, eu já vi essa marca aqui perto. Isso é muito bom, ela saber que tem o seu serviço perto dela. Para você que é negócio local, o seu cliente mais, vou dizer fácil, o cliente que mais está ali disponível para fazer uma compra são os que estão perto de você. Todo mundo quer resolver as coisas bem pertinho, não ter que se deslocar muito, independente do tamanho da cidade. Meio de funil, ele funciona muito com meio e fundo de funil. Por quê? Agora essa questão do vermífugo, a gente começa entregando uma informação da autoridade, que ela é uma médica veterinária, que ela trabalha com as marcas, explica sobre o produto. E no final, para quem se interessou, viu aquele vidinho ali de 1 minuto e meio, 1 minuto e 15, até 2 minutos. Ela é interessante, quanto menor o tempo do vídeo, tu conseguir passar a informação de uma forma clara e interessante, sempre é melhor, tá? Porém, no final, para quem viu um vídeo de 1 minuto e 30, porque ela se interessou pelo assunto de vermífugos, no exemplo que a gente está dando aqui, e ali sim é uma pessoa que vale a pena você fazer uma oferta para uma promoção. Você consegue ver que a gente está fazendo meio e fundo de funil. Tem uma outra aula aqui dentro da comunidade, que é a minha última aula, se eu não me engano, que ali eu explico para vocês os formatos de conteúdo. Como você consegue gerar conteúdos em formatos de avaliação, comparação, tipos de conteúdo, montar roteiro, para que isso se torne interessante. Porque, lembre-se bem dessa frase, e acho que em todos os vídeos que eu falar de conteúdo, vocês vão me escutar dizendo a mesma frase, que na internet não vence quem é o melhor, é quem parece o melhor, quem consegue entregar o conteúdo de uma forma mais fácil, consegue ter ali uma interação melhor. Essa é a pessoa que vende aqui, ela se conecta mais com quem está assistindo ali o conteúdo dela, e isso se transforma em vendas. Mas o ponto aqui é conteúdo de topo. Isso aqui você faz 2 conteúdos, 2 vídeos, um carrossel de imagens, deixa rodando para quem faz tráfego pago, descobre qual que engaja bem, mantém ele. E aqui você vai fazendo as transições. Meu papo agora é para quem faz anúncio pago. O que é uma campanha legal que a gente faz aqui? Igual essa de topo de funil. Estou ali apresentando meu pet shop, falando que eu estou perto da pessoa no bairro e tudo mais. É um vídeo de 1 minuto. Eu consigo retirar dentro do Meta, dentro do Instagram, um público de pessoas que viram 90% desse vídeo. Viram 50% de um vídeo de 1 minuto. Você concorda que se a pessoa ficou 40 segundos, 1 minuto, ouviu o vídeo todo, ela se interessou em saber do seu conteúdo, do topo, que você está perto, ela viu até o final, ela não comprou, mas ela se demonstrou interessada no que você faz? Você consegue tirar um público de pessoas que viram mais de 95% do teu vídeo, 50%, e começar a entregar para ela conteúdos de meio para fundo, que essa pessoa aqui já demonstrou interesse e ela tem, como se diz, eu acredito que ela já tem um pet para ela ficar esse tempo todo assistindo o seu vídeo,
e depois você começa a nutrir ela com conteúdos que resolvem o dia a dia, a convivência dela com o pet, dar dicas e chamar para uma venda. Você consegue tirar de um público, por exemplo, de 10 mil pessoas, 3 mil pessoas que sim, têm potencial de compra no teu negócio. Isso é independente do que você faz. Se você tem uma lavanderia, se você tem uma barbearia, se você tem um restaurante. Restaurante, gente, isso aqui é uma outra aula que eu vou falar, que bens de consumo, que é hamburgueria, restaurante, você tem ali uma questão de... Até mesmo a barbearia que eu falei aqui, mas a barbearia é importante rodar topo. As pessoas já sabem o que esperar do seu produto. Não é algo tão complexo de se entender, por isso você consegue fazer já um meio a fundo. A pessoa já entende ali o que é um hambúrguer. Você vai trabalhar aqui uma questão mais de porn food, né? Food porn que a gente fala. São imagens que geram desejo de comer, para depois já chamar uma ação para uma promoção ou para o valor do seu produto. Funciona um pouquinho diferente, eu vou fazer uma aula só disso. Mas na maioria dos negócios, você vai rodar esse conteúdo, topo, meio, fundo. Vai mostrar que você existe, vai mostrar sua autoridade chamando para uma venda. Isso é muito importante. E como é que eu sei, Bruno, o que é conteúdo de meio e fundo? A forma mais fácil de fazer isso é você que está aí na frente. Se você não está na frente do seu negócio fazendo venda, chama seu vendedor e fala: quais são as perguntas que as pessoas mais fazem para você quando você vai vender tal produto? Gera um conteúdo sobre esse produto, explicando essas dúvidas, que é até o nosso próximo passo dessa aula aqui, que é justamente entender essa transição entre marketing e vendas. Vou querer arredar para cá, vou disponibilizar essa aula para vocês novamente depois, mas aqui vai ficar mais fácil de entender. Foca aqui nesse funil, que essas informações aqui elas complementam para ti, mas presta atenção no que eu estou te dizendo, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Hoje a gente cumpriu ali, ó, topo, tá chegando todo dia pessoas novas, porque elas conhecem o meu negócio, meio de funil, tá funcionando certinho, eu tô chamando para pessoas para vendas e tá chegando a galera aqui no meu time de vendas, tá chegando no WhatsApp, tá vindo na loja. O que é uma manutenção contínua que faz o game mudar? Isso aqui é o que poucas pessoas fazem e dê atenção, porque isso aqui é muito bom. O seu time de vendas, ele tem que estar junto do seu time de marketing. Por quê? É o cara que está na frente fazendo as vendas que vai entender que, pô, Bruno, toda vez que eu faço a campanha do Simparic aqui dentro da loja, as pessoas, são 5 tipos de Simparic, são 10 tipos, as pessoas não têm a mínima noção do que fazer, qual comprar e qual é a diferença. Por exemplo, aqui, pegando um gancho aqui, que eu estava estudando isso essa semana, a gente tem um Simparic e um Simparic Trio. Um você tem que fazer uma frequência de uso, outro você usa e dura alguns meses. Você consegue entender que isso é um conteúdo, é uma dúvida do cliente, ele não sabe disso? O time de vendas, ele abastece o marketing com as maiores objeções na hora de fazer um fechamento. Você consegue entender que o conteúdo que você vai gerar para a parte, por exemplo, do Simparic ou forma de pagamento, se você tem entrega ou algo do tipo, alimenta o seu marketing e quem chegar para vender já está mais preparado para fazer uma compra, já facilita um pouco a jornada de vendas. Tem que ter essa troca contínua. O marketing gera oportunidade, o time de vendas conclui o negócio, faz a venda, mas ele vai dando feedback contínuo para melhorar a sua produção de conteúdo e basicamente melhorar as suas vendas. Isso tem que funcionar dessa forma. É assim que se produz conteúdo. Tem uma frase muito legal que eu já escutei, não lembro quem citou essa frase, mas me marcou muito, que é: o papel do marketing é gerar conteúdo que facilita a sua jornada de vendas. Vocês vão ver que quando eu estiver lá no Instagram falando muito só de Google, você pode ter certeza que na semana seguinte eu vou gerar uma promoção ou uma ação voltada para Google. É assim que deve funcionar. Você passa no primeiro período, eu faço semana a semana, mas tem gente que faz períodos menores, maiores, mas basicamente você educa, fala dos erros do mercado, fala das oportunidades que investir em Google traz, você vai matando todas as objeções, as pessoas vão acompanhando aquilo. Quando você solta uma oferta de Google Meu Negócio ou de Google Ads, que são anúncios, a pessoa já se ligou que ela precisa daquilo, já entende o porquê que ela deve investir e facilita muito a parte de meio para fundo de vendas. Sem contar que baixa muito o custo da oportunidade para quem gosta de métrica. Você diminui o lead e aqui na parte de vendas aumenta a parte de conversão. Quero dizer que fazendo dessa forma, se a cada 100 leads você fechou 15 vendas, você educando, eu te falo que você vai fechar muito mais vendas com o mesmo investimento. Isso é bem interessante. E métrica, gente, não é like, tá? Isso aí é uma métrica tipo, a gente chama de KPIs e OKRs, né? Sendo um pouco mais técnico.
OKR para mim é o quê? Aumentar minhas vendas. O KPIs é o quê? Engajamento, quantas pessoas viram X%, quantas pessoas vieram para o time de vendas. São métricas complementares que ajudam você a entender se as suas vendas estão indo bem. Beleza? Pessoal, hoje, igual a gente sempre faz aqui, é uma aula direta ao ponto. Para você que está aqui dentro da nossa comunidade no WhatsApp, tu tem total liberdade ali de chamar, de tirar suas dúvidas sobre essa aula. Para você que ainda não faz parte, tá no YouTube essa aula aqui, vou te pedir para deixar aqui um comentário com suas dúvidas, que justamente nós vamos aqui, eu e a minha equipe, te responder e te ajudar a entender um pouco mais sobre esse processo do funil de marketing, beleza? Hoje é só essa aula, detalhezinho para você já pôr em prática, aula curtinha, direto ao ponto, do jeito que vocês gostam. E no mais aqui, vou deixar meu grande abraço para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado e bora buscar, pessoal. Muito obrigado, até a próxima, valeu!